como se diz, né? Bem, levante, só que a gente tem que botar na cabeça, quem nos mandou ir foi Cristo, foi Deus. Quando Deus mandava os profetas irem, Isaías avisava. Quantas vezes Deus nos mandou na Bíblia uns exemplos bons para nós? Abraão, Moisés, Josué, Gideão, pessoas que obedeceram a Deus. Tiveram suas dúvidas, com certeza, mas obedeceram. E cada vez que a gente obedece a Deus, segue o que Ele manda, não somos uns filhos rebeldes também. Quando a gente se rebela, aí a gente só se atrapalha na vida. Isso é verdade. Que a gente se acha muito do poder, né? Cheio da sabedoria, né, humana. Aí faz o que não é para ser feito e quebra a cara. Deus deixa. Ele fala, meu filho, eu não falei nada para você por isso, por que você está falando? Quando a gente está na desobediência, está no cheio do meu, a gente não ouve Deus. A gente não pode se aconselhar com quem Ele manda, né? Ele avisa para nós, só que nós ficamos com a visão tipo tampada, mas não consegue enxergar ou ouvir a palavra dele. Aí. E o mar se levantou porque um grande vento soprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximou-se do barco, e temeram. Porém ele lhe disse: sou eu, não temais. Então ele de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra, para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Ó, pra você ver a fé também dessa multidão também, por isso que Cristo se comovendo. Quando a pessoa está sedenta de Deus, não há obstáculos que impeçam ela de chegar até aquela pessoa lá, ou aquele lugar que eles sabem que vai suprir as suas necessidades naquele momento. E eles tinham uma fome de saber da palavra de Deus, de saber de Deus, né? De seus mistérios, a sua palavra. Tanto é que eles vinham de pé, pegavam um barco e foram até Cristo, né? E isso a gente tem que aprender muito a ter essa fé. Muitas das vezes a gente deixa de ir a Deus, né, por poucas coisas, de tantas facilidades que nós temos hoje. Por isso que eu falo, às vezes Deus manda a gente fazer e a gente não faz, sabe? Ele manda a gente ir, a gente não vai, a gente arruma desculpa. Essas pessoas, eles iam, multidão, de a pé, andando atrás de Cristo no desertão lá, para ouvir a palavra de Deus, não. Sabe? Muitos iam atrás da cura, realmente, porque Cristo, eles ouviam falar que Cristo curava, né? Outros iam atrás de interesses, outros para condenar Cristo, outros para perseguir, outros para aprenderem mais, curiosidade, mas todos iam ter com Cristo. E a diferença de Cristo, que ali era todo tipo de pessoas, né? E Cristo pregava para todos, né? É uma coisa interessante, né? Ali é tudo que é tipo de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Não era só, Cristo não só pregava para um determinado grupo. Não, ele pregava para todos, porque a salvação é para todos. Hein? É individual, né? Para mim, para você, aquele que crê. Diz assim a palavra, né? Aquele que crê e foi batizado, será salvo. Não, né? Cristo não obriga você a crer nele, não. Muita gente ia lá e não cria. Milagres não aconteciam para aquelas pessoas que não creram. Mas as pessoas que creram realmente em Deus, em Cristo, milagres aconteciam. A multiplicação dos pães, Cristo viu aquela multidão, muitas pessoas ali com fome, sedentas da palavra, mas estavam ali esperando ficar debaixo de sol quente lá,
sem comida, sem nada. E quando eles foram retornar, para você ver que era tão longa a caminhada, eles vieram atrás de Cristo, que Cristo teve dó, Cristo se compadeceu daquele povo. Aí ele falou, né? Mas se eu dispensar esse povo, eles irem voltar, eles vão passar necessidade na volta. Muitos não vão nem aguentar. Você acha que não era muito perto ali a trajetória que eles foram para receber a palavra de Deus. E você, irmão, você com a tecla aí do teu lado, na tua frente, a Bíblia do teu lado, sabe? E você não faz questão nem de ler, nem de conversar com Deus, nem ver o que Ele tem para falar com você. Aí as dificuldades vêm, os problemas vêm, os levantes da vida, aí os problemas vêm para a nossa vida, porque nesse mundo tereis aflições. Né? Cristo não falou, não, nesse mundo você está comigo, ó. Aí você vai ser um super-homem, super-mulher, ou os X-Men da vida, hein? Né? Não tem como, irmãos. Mas com Cristo é diferente como a gente vai passar. Porque Cristo vem ao nosso encontro, é igual num barco ali. Se você der lugar ao Espírito Santo, Cristo vai vir até você, irmão. Ele vai vir na caminhada. Tanto é que Ele é contigo, é conosco. Aquele que crê nele, Ele não abandona, irmãos. Ele está sempre ali para te ouvir, porque Ele é um conselheiro. Príncipe da paz, essa paz que não é paz que o mundo dá, mas é uma paz diferenciada que só Deus sabe, e só você vai entender no momento que você tiver encontro com Ele, irmão. Sabe o que é essa paz? Porque Cristo sempre dava paz, a paz esteja convosco onde Ele chegava. É a paz de Cristo, é essa paz que nós temos que buscar, porque Ele era o príncipe da paz, né? Como diz Isaías, bom conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Esse é o nosso Deus. Nós cremos no Espírito Santo de Deus também. O Espírito Santo que vai fazer estar conosco, na realidade. O Espírito Santo sempre está conosco. Ele nunca nos abandona também, sabe? Mas você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido o que Cristo tem falado? Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz você lembrar das passagens bíblicas, sabe? Muitas das vezes a gente não vai lembrar versículo por versículo, né? Tal. Mas não, você vai lembrar da palavra de Deus. Você se alimentou daquela palavra e aquela palavra te fez efeito. Não é porque você decorou um versículo que você está praticando aquele versículo, aquela palavra. Você está trazendo para a tua vida, igual as pregações dentro das igrejas. Tem pregações, irmãos, que a pessoa, quando você sente que é de Deus, sabe? Traga para a tua vida aquela palavra que Deus usou aquela pessoa naquele momento para falar com você. Se você sentiu, irmão, e para a gente sentir a presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer culto que a gente for, em qualquer pregação, a gente vai sentir a presença de Deus e vai sair maravilhado, sabe? Você vai sair cheio da presença de Deus, vai sair mais, como é que fala? Aí você já chega atribulado, você vai atribulado ainda. Não, porque você já, por isso que é bom você já começar em casa, se você puder, ou antes de ir, já começa ouvindo os louvores lá, começa a ouvir a pregação, leia a palavra já, para você já sair alimentado, e quando chegar lá no culto lá, você já vai sair completamente cheio da paz de Cristo, cheio de Deus. Por quê? Porque a igreja, Cristo é a cabeça da igreja, né? E a gente está lá para adorá-lo. E quando a gente começa a se fortalecer, Deus nos blinda contra as artimanhas do inimigo, que sempre vai usar uma coisa ou outra para nos tirar da presença dele, para nos tirar aquilo que Deus tem para falar comigo e com você. Porque como a gente quer ser sal da terra e luz do mundo, se a gente não tem mudança nós mesmos, se Deus nos tirou do mundo, se nós cremos em Deus, nós temos que mudar nossos hábitos, né? Se você era fofoqueiro, irmão, se dá vontade de fofocar, tenha domínio próprio, segura a língua, né? Feche essa matraca aí, fale menos, dá vontade de falar, tem hora que mas não, irmãos, segura a tua boca, que é Deus que vai tratar com as pessoas, não é você. Você vai falar alguma coisa que vai mais machucar as pessoas do que edificar, sabe? Mas ora a Deus, clama a Deus, seja de